Graças a Deus. Que Deus venha abençoar a sua vida grandemente. É sempre um prazer poder falar com você. Receba a minha saudação em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu desejo que a paz de Cristo esteja reinando na sua vida, no seu lar e também em toda a sua família. Graças a Deus. Devemos sempre dar graças a Deus pelas bênçãos alcançadas, pela morte de Jesus na cruz, pelos nossos pecados, de maneira que eu vivo muito satisfeito. Eu tenho um motivo para ser grato ao Senhor. E eu sempre penso em dividir este amor que arde dentro do meu coração com as pessoas, com outros irmãos na fé. Isso será feito nesta hora. Graças a Deus. Eu quero, nesta ocasião, conversar juntamente com você de todo o meu coração, de toda a minha alma, com toda satisfação. Eu quero contar acerca de um milagre que Jesus fez na minha vida. O Deus que opera milagres operou eficazmente em minha vida um grande milagre. E eu não poderia me esquivar de contar. É um milagre tremendo. Eu estava para morrer, isso há 3 anos e meio, 4 anos atrás. E pela graça do Senhor, Ele estendeu as suas mãos e fez de mim um novo homem. Como vocês sabem, eu fui criado num lar cristão. Eu lembro disso desde 1976. Eu tenho lembrança para cá. Nossa mãe levava nós para a igreja e ali nossa mãe criou nós na doutrina, o lar na doutrina, a família na doutrina, as nossas irmãs, minhas irmãs, todas na doutrina. E depois viemos para Londrina. Isso nesse tempo morávamos no sítio, né? E em 86 por aí eu ouvi acerca da mensagem de Brana, a qual eu achei muito bonito o que falavam comigo acerca do batismo, acerca da unidade, acerca de um profeta para esse tempo, acerca de mulher pregadoras, acerca de tudo que vocês sabem, a predestinação. E eu fiquei muito encantado com tudo que foi me apresentado. Assim, em pouco tempo, dentro de um mês, eu já estava dominando este assunto, dentro de um mês, a qual eu passei por muitas batalhas. A família de uma igreja tradicional nunca tinha ouvido falar acerca desta mensagem, e eu comecei a atacar minha própria família, os amigos que eu tinha na igreja. Eu comecei a atacar, influenciado por espírito que já havia me pegado, porque lá o espírito se apodera de você. Então, influenciado por esse espírito, ou estes espíritos, eu maltratei, eu ataquei, eu discordei, e depois eu entrei com tudo, mas com tudo que eu pude na mensagem de Brana. Assim que eu casei, a minha promessa dentro de mim era que eu ia ser veemente na mensagem. Eu seria um erudito na mensagem. E foi isso que eu entrei para ser. Isso foi mais ou menos no ano 90, por aí.
1991, por aí. A qual eu pude estar até final de 2000, até entre o fim de 2021, começo de 22. Nessa época, final de 2021 para começo de 2022, é justamente o tempo que eu quero falar sobre um grande milagre que Deus operou na minha vida, e graças a Deus estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Para isso eu quero ler aqui no livro histórico do Novo Testamento. O único livro histórico do Novo Testamento é Atos dos Apóstolos. Eu quero ler no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 1, a Bíblia narra desta maneira: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém. Pai Celestial, acrescenta tuas bênçãos a esta palavra nesta hora. E permita, meu Deus, que minhas palavras ou o meu próprio testemunho de vida possa ser útil para ajudar, meu Deus, alguém que vai ouvir e assistir minhas palavras, ó Pai. Esta é a intenção, é ajudar as pessoas. Eu rogo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, meus preciosos irmãos, como eu estava falando, é certo que eu resumi muito o que poderia ser dito. Para não ficar muito comprido, eu fui resumindo, e eu quero então contar justamente na época de 2020, ali na época da pandemia. Na época da pandemia, a gente tinha muito tempo para ver vídeos e ficar mais em casa. Eu estava trabalhando num comércio meu mesmo, que depois eu acabei fechando esse comércio. Eu trabalhava por volta de 12 horas, todos os dias, 12 horas, menos o domingo. Domingo eu ainda trabalhava 6 horas. Um dia eu estava sentado, me veio uma dor muito forte no peito. Era um dia de chuva, não vinha ninguém no comércio, e até carro não passava na rua. Eu estava sentado e me veio uma dor muito forte no meu peito. E eu achei que eu estava tendo um infarto, estava sozinho. E eu entrei em choro, eu entrei em angústia. O coração depois parecia que acelerou sozinho. Um medo estava me atormentando, até que aquilo passou. Depois que aquilo passou, eu não fiquei satisfeito, porque
eu queria entender o que é que havia me acontecido. Era um problema grave, poderia acontecer novamente. E realmente não parou só ali, não. Continuou. Para resumir, no meio das noites eu tinha medo. Eu achava que eu não ia terminar o dia. Se eu ficasse sozinho, eu tinha medo. Meu coração acelerava. Eu entrava em choro. Eu entrava em problemas comigo mesmo. Eu tinha medo de pegar minha condução e sair. Eu achava que a hora que eu parasse, alguém passaria por cima de mim. Mas eu não entendia nada do que estava acontecendo. Era tudo novo para mim. E continuou. Ali, 2021, meados de 2021, junho, fiz exames, fui ao médico, gastei com todos os exames de coração, não tinha nada, não deu nada, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu então pensei e aceitei dentro de mim que eu tinha um problema espiritual. Eu não comuniquei nenhum amigo ministro meu. Não comuniquei, ninguém ficou sabendo. O grupo a qual eu era ministro, ninguém ficou sabendo, a não ser minha esposa, o povo de casa, minhas filhas, genros também. E aquela batalha dentro de mim, aquela luta. Eu penso, até hoje, quando eu começo a refletir, me vem na mente que Deus estava simplesmente me derrubando do cavalo, como Saulo. Sim, Saulo estava muito certo na fé dele. Ele estava muito convicto no judaísmo, a tal ponto de que ele tinha que perseguir os que não crescem como ele. E eu vou falar para vocês. Existe um espírito ali dentro do povo da mensagem, e tem um espírito ali que faz você agredir as pessoas que não é da sua fé. Existe um espírito aí que faz você pensar mal das pessoas que não é da sua fé. Ainda que essa pessoa tenha entregado o coração a Jesus Cristo e você vê resultado de vida que nasceu de novo, você não tem ele como irmão porque não crê igual você. De maneira que Saulo era desta maneira, ele era um judeu no judaísmo, nada mais do que guardar a lei. Ele estava errado? Ele estava correto. Guardar a lei de Moisés, que Deus escreveu com seu próprio dedo. Por tanto zelo, ele se tornou perseguidor de Cristo. Aí, meus irmãos, como eu estou dizendo, quando eu começo a puxar essa fita, esse fio lá do fundo, eu começo a ver que eu era perseguidor de Cristo. É isso que é. Todo que está unido ao branismo é um perseguidor de Jesus Cristo. Sim, claro que é. Ele não quer admitir, mas é sim. Era isso que eu era. E quando eu estava enfrentando esses problemas, os meus choros, os meus temores, minhas lágrimas, minha vida no fundo do poço, em amargura, em tristeza, era o momento em que Jesus Cristo me estava
derrubando do meu cavalo, derrubando eu daquele pedestal que eu pensava que eu estava, que nunca seria atingido, porque eu estava na palavra mais verdadeira que existia. Então eu estava montado num cavalo de força, a qual eu mesmo deixei criar dentro de mim uma ilusão, e não era nada daquilo, mas eu me achava. Então Jesus Cristo estava assim, espiritualmente, tratando comigo, e meus problemas de saúde era espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Meu problema de saúde era espiritual. Eu até trouxe isso há uns 3 anos atrás. Naquela época, me veio a cura física e a cura espiritual. Tem um vídeo, uma pregação de domingo, aqui mesmo na igreja nossa, que aqui eu estou no quartinho, na frente é o nosso salão. Eu trouxe, me veio a cura física, porque aquilo que parecia impossível, eu estava condenado à morte, não é possível, eu não poderia viver. A tristeza tomou conta da minha vida, a angústia, a decepção, os problemas que eu mesmo criei, o temor e o medo, até que chegou às minhas mãos, como eu vinha dizendo. Chegou os plágios da mensagem, os plágios. Os plágios é as cópias que Brana fez, as cópias que ele copiou de Clarence Larkin, de Charles Russell, de José Smith. Talvez você me ouça falar isso, para você não faz sentido, você nem liga, você não liga do plágio, você sabe que tem plágio, mas você não se importa. Se Deus tem um plano na sua vida, Ele vai cercar o teu caminho. Você vai se importar sim com o plágio. É coisa séria isso aí. E eu também não estava, eu nem sabia, na verdade. Nem sabia. E aí, eu comecei a examinar, graças a Deus que existe o canal do irmão Wilson. As pessoas que estão no ismo não gostam, mas aquele canal é uma bênção. É o canal Desmistificando Brana. Então, me ajudou muito. E eu fui ver. Quando eu fui ver, eu digo para vocês, eu trouxe num outro domingo daquela época, aqui mesmo na frente, em nossa igreja. Eu estou no fundo. Eu trouxe, as escamas caíram dos meus olhos. Meus preciosos irmãos, quando eu comecei a ver os plágios, as profecias não cumpridas, o acidente da morte de Brana, uma discussão dentro do carro, eles vinham discutindo fortemente, e acontece aquele acidente, o guardar o seu corpo até a Páscoa, ficaram roucos de cantar Somente Crer, esperando que eles se levantassem, até que não tiveram mais força de cantar, e ele não se levantou. Inventaram uma mentira que a irmã Meda estava para decidir onde colocaria ele, e ela não estava em condição. Ela estava em condição, sim. Quando tudo isso começou a vir para mim, sabe o que foi acontecendo comigo? A cura chegou. A cura chegou, meus irmãos. A cura. Aquele mal que eu estava sentindo parou de me incomodar. Pergunta a minha esposa, irmãs da mensagem, que tem o contato dela, liga para ela, pergunta como foi que Jesus me curou. Pergunta como foi que Jesus me curou. Quando eu descobri a verdade, mas vocês vê que eu não estava buscando.
Jesus cruzou o meu caminho. E eu não posso negá-lo. Eu não poderia negá-lo. Nestas alturas, hoje, aqui, agora, no momento, eu consigo ver e saber o quanto eu era cruel. O quanto eu era ruim. Ele me tirou do ismo. Ele me jogou no chão. Eu perdi tudo. Sabe por que eu digo? Meus amigos que estavam lá, ficaram lá mesmo. Ficaram lá mesmo. Não querem entender. Vocês acham que os amigos de Saulo, que era perseguidor com ele, entendeu quando ele caiu do cavalo e Jesus o chamou? Entenderam nada. Porque a Bíblia narra que o perseguidor passou a ser perseguido. E eu não poderia deixar de comparar a minha fé, a minha história de fé, com essa da Bíblia de Paulo. Não poderia. Então eu vou dizer, se você ainda tem dúvida, Jesus me chamou para esse ministério. Para um ministério de tirar você da mentira e colocar você na verdade. Jesus me chamou para ser testemunha dele. Eu era antigamente ligado a um sistema, eu só defendia o homem, hoje eu defendo o Senhor Jesus Cristo e prego e acredito e sei que ele vive, porque ele vive em mim. Aleluia. Quão grato eu sou a Jesus. Sabe o que aconteceu mais, irmãos? Às vezes a gente começa a falar e esquece dos detalhes. Tem detalhe que eu preciso lembrar, que vai fazer bem demais. Olha, no auge dos meus problemas de saúde, ali em meados de 2021, no auge, quando eu não havia visto a saída ainda, eu estava justamente no meio da tempestade. Sabe o que eu aceitei? Eu aceitei que Jesus podia me levar, não tinha problema. Eu aceitei que se é para morrer, Senhor, eu vou morrer mesmo. Pode levar-me. Eu vou ser sincero para vocês. Aqui dentro do meu coração, eu cheguei a despedir de minha esposa. Eu despedi de minhas filhas, de meu neto. Eu despedi de irmãos que até hoje ainda participam comigo. Eu despedi, esperando não vê-los mais. Eu cheguei ao ponto de aceitar. Se é para ir, Senhor, amém. Mas no começo eu estava lutando contra. Depois eu aceitei. E vou ser sincero, quando eu aceitei, me veio uma paz de coração. Eu passei a ver que, eu aceitei, pode levar-me, Senhor, pode tirar minha vida. Eu passei a ver que cada dia que eu vivia a mais era uma bênção. Eu passei a dar valor a cada minuto a mais do meu tempo. Eu passei a dar valor a cada coisa nova que eu podia enxergar, cada dia novo. Sabe o que aconteceu? Eu passei a valorizar a irmandade. Eu passei a valorizar a família. Eu passei a valorizar a mim mesmo. Eu passei a dormir mais. Eu parei de correr atrás de riqueza. Eu disse ao princípio, eu trabalhava 12 horas. Eu parei. Hoje tenho tenho o suficiente para viver uma vida simples, mas porém com Cristo. Aleluia. Vamos continuar. Então, assim que as escamas caíram dos meus olhos, aleluia, e Deus fez de mim um novo homem, porque foram duas curas que aconteceu. Ao mesmo tempo que ele me tirava do ismo, de uma fé para a fé verdadeira, a fé da Bíblia. Olha, irmãos, não é pouca coisa não. Ao mesmo tempo que ele me tirava, Paulo tirou do judaísmo para
o Evangelho de Cristo. Então, ao mesmo tempo que ele me tirava, ele me dava vida nova, cura física. Ele me dava cura física. Nunca mais me veio medo. Glória, glória, glória seja dada ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele pertence a honra e a glória e o louvor para todos sempre. Acabou o medo. Mas acabou como? Acabou. Não tenho mais medo. E a angústia? Acabou a angústia. E o coração acelerado? Desacelerou. Mas e a depressão? Acabou. Nunca tive antes. Só tive naquele período, nem terei depois. Mas e aquela dor forte que parecia que você estava morrendo? Sumiu. Ah, Jesus cura e transforma. Jesus cura e liberta. Jesus cura e dá nova vida. Salmo 113. Quem é como o Senhor nosso Deus? Que do pó levanta o necessitado e do monturo levanta e o faz assentar com os príncipes. Quem é como o Senhor nosso Deus? E chegou a hora de eu ter que falar a verdade. Claro. Chegou essa hora. E quando essa hora chegou, eu não me esquivei, não. Eu não me esquivo. Nunca fugi de um compromisso meu. E se Jesus me colocar num compromisso, eu estarei lá para honrar. Pode ter certeza disso. Nunca, 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 nunca. Se eu não puder ir, eu aviso. Estou lutando para ir, mas não consegui. Mas assim que eu puder, estarei aí. Aí comecei a mostrar as mentiras que existem, as profecias plagiadas. Eu comecei a mostrar. Eles não quiseram, mas não desmentem os plágios. Você que é aí ainda, por favor, desmente para mim os plágios. Desmente. Diz para mim que Clarence Lark copiou Brana. Prova isso para mim. Mas não foi. Clarence Lark veio primeiro, a história conta. Brana copiou ele. E agora? Você vai ficar bravo comigo. Não é, fica contra a história. Você vai ficar bravo. Você tem que ficar bravo com o seu profeta que plagiou e você acreditou. Não é comigo. Por que comigo? Quem sou eu? Eu plagiei alguém? Foi eu que plagiei? Foi eu que profetizei que voltaria à África ainda? Morreu em 65 e não voltou? Foi eu? Foi eu? Não foi eu. Então por que você está bravo? Ué? Caia na real. Quem está mentindo aí para você? Não, ele fica bravo comigo. Comigo. Eu sou... Esses que andavam com Saulo, os perseguidores com ele, quando ele se torna um prisioneiro de Jesus Cristo, e agora ele prega Jesus Cristo, estes ficam bravos com ele. Claro que ficam. Claro que ficam com ele. E é mister que aconteça isso. Mas eu estou aqui dizendo e relatando, sou prova viva disso, de que a verdade está na Bíblia Sagrada e Jesus Cristo cuida dos seus. Assim como cuidou de mim. Cuidou de mim. Agora, comigo foi com provas pesadas. Eu espero que com você seja mais leve. Não queira lutar contra Cristo. Não seja perseguidor de Cristo achando que abraçando um homem você abraçou Cristo. Você abraçou o homem, não a Cristo. Para você abraçar a Cristo, você tem que se considerar inimigo do mundo. Não se pode agradar dois senhores. Não se pode. E eu quero então deixar aqui mais ainda para vocês acerca
um pouco mais, cada vez que eu leio os relatos da conversão de Saulo para o Paulo, eu lembro desta minha conversão. Eu era zeloso, irmãos. Olha aí, tem quantos aqui no estado de São Paulo que sabe quão zeloso eu era dentro da mensagem? Vamos ver o que Paulo diz em Filipenses, no capítulo 3, verso 4 e 6. Ele diz, porque verso 4, Filipenses 3, do 4 ao 6. Ainda que também eu podia confiar na carne. Ele está dizendo que ele era circuncidado ao 8º dia, ele era judeu, ele era todo assim dentro da lei, ele cresceu, ele podia confiar em tudo isso. E eu confiava nos livretos e me gabava por ser da mensagem. Paulo diz, ainda que também eu podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, eu ainda mais. Porque fui circuncidado ao 8º dia. Ele era circuncidado ao 8º dia. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Ele estava num nível muito elevado. Assim estava eu também, num nível, achando que todos que não crescem igual eu estava perdido. Jesus me derrubou dali. Assim está o homem que está cheio de livreto e sem Cristo. Você tem muito livreto, mas não tem Cristo. Cristo pode te derrubar daí. Segundo o zelo, eu perseguidor da igreja. Olha aí, perseguidor. Eu era perseguidor. Porque eu maltratava as igrejas. E você aí é perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Você segue a risca os mandamentos de Brana. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Cristo. Quando Jesus aprove a ele revelar o seu amor a mim, isso foi maior. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, aleluia, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que eu possa ganhar a Cristo, aleluia. E Cristo não está por trás de um monte de livreto, não. Ele está na sua palavra revelada, na Bíblia Sagrada, em nossos corações. E aí, você está montado num cavalão aí de pensamentos próprios, montado num cavalão aí dizendo, aqui estou, na verdade. Jesus te derruba daí. Olha, comigo foi assim, não sei com você. Não sei que você um dia vai dizer, Paulo, Sérgio estava correto. Ele estava correto. Que eu defendi um homem. Eu não falava para o povo da minha igreja da profecia de 77. Eu não falava. Você não fala, né? Fala para o povo. Fala para o povo da profecia de 77. Por que você não fala? Porque senão vai pôr dúvida. Dúvida? Ué, tem que falar toda a verdade. Que dúvida? Se não aconteceu, não é verdade. Se aconteceu, é verdade. Não foi você o causador. Você é causador quando você esconde isso, fica escondendo. Aí você é causador. Eu vim aqui falar que existiu plágio e mostrar, eu não estou causando nada. Quem causou foi quem fez lá atrás. Eu apenas estou dizendo que aconteceu, olha aqui. Olha esse, olha o dito desse outro. Quem copiou quem? Quem é o causador?
Não sou eu o causador. Eu apenas estou contando os prós. Estou mostrando para você. Seja humilde. Seja mais humilde, porque Jesus te derruba desse cavalão aí. Aqui agora para encerrar, eu quero deixar com vocês Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo, o apóstolo do Senhor, a qual eu tomo por referência sempre o apóstolo Paulo, aquele que ele mesmo diz aos irmãos da Galácia, nessa carta aos Gálatas, ainda que um anjo viesse do céu e anunciasse, ou nós mesmos, anunciasse outro evangelho, além deste que tenho anunciado, seja anátema. Só Paulo pôde dizer isso. Brana não pode dizer isso, não. Que se ele colocar outro fundamento, é anátema. E se ele coloca o fundamento que Paulo colocou, você não pode dizer que ele veio revelar o que faltava, porque se é o que Paulo colocou, não estava faltando, está na Bíblia. Como falta se já está na Bíblia? Presta atenção. Gálatas capítulo 1, verso 15 a seguir. Paulo diz, mas quando olha só, ele diz, vou começar lendo do verso 13. Eu quero que vocês comparem com a minha vida. De homem santarrão na mensagem, e os outros estão todos perdidos, essas denominações, esse povo todo não crê em Brana. Estão perdidos. Vai vendo. Paulo diz assim, o verso 13, Gálatas 1, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Se vocês não ouviram a minha conduta na mensagem, busquem os que me conheceram. Busquem. Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Eu não contei agora, no começo, lá atrás, eu fui batendo de frente com meus amigos, nós que tocávamos na banda, instrumento junto, eu fui batendo de frente, fui fazendo inimizade com eles. Eu errei muito. Essa mensagem só faz o homem errar. Essa mensagem só te faz errar. Você erra com sua mulher, você erra com tua mãe, você erra com teus filhos, você é um truculento, chucro, um truculento você é. É isso que você é. Não é convertido a Jesus Cristo, porque a conversão que Jesus Cristo faz e traz te faz mudar de vida. Você é um novo homem. Esse era o Saulo, chucro, grosso. Eu era assim. Vamos ver como ele assolava e o que aconteceu com ele. Olha, ele diz, antigamente eu, como sobremaneira, eu perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo. Ele estava acima de todos no judaísmo, na nação dele. Há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Verso 15 diz assim, talvez você é zeloso em tudo aí na mensagem de Brana, mas para você precisa acontecer isso aqui. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Quer dizer que o ser, o guardador da lei, do sábado e ser zeloso da lei, não era conhecedor de Cristo. E o ser guardador da mensagem, guardador de tudo que está ali, eu afirmo, não é conhecedor de Cristo. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, eu estou aqui, nesse verso aqui. Revelar seu Filho em mim. Não revelar o livreto a mim, né? Porque eu li muitos livretos e sei quase que de cor
a maioria deles, que eu tenho boa memória, graças a Deus. Revelar seu Filho em mim, para que o pregasse, pregar Jesus, não é pregar fulano. Pregasse-o entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Amém, Jesus. Você, Jesus te chama nesta hora, vai você consultar o livreto. Jesus te chama nesta hora, vai você consultar fulano de tal. Não, consulte a Bíblia. Consulte o Espírito Santo. Vê se o que eu estou dizendo está na história, é verdade. Claro que é verdade. Toda a citação que foi trazida aqui é verdadeira. Eu não sou um homem para andar com mentira, não. Nunca fui lá. Uma coisa que eu guardo é a palavra que eu ainda tenho, graças a Deus. Acho que vou andar agora mentindo para as pessoas. Vamos provar? Vamos, marca um encontro comigo aí, vamos. Não com briga, com amor, vamos ver junto isso aí, vamos, mas não fazem não. Não fazem não, fogem. Estão fugindo da verdade, mas eu estou chamando você, venha para a verdade é Jesus Cristo. Todo outro homem é mentira, todo outro homem é mentira, todo e todo. Era isso, meus preciosos irmãos, eu desejo que o amor de Jesus prossiga na sua vida e no seu coração. Todos os domingos temos culto em nossa humilde congregação, na rua João Marques da Silva, número 130, no bairro Horizonte, Londrina, Paraná. Eu conto com você, se você desejar vir, aqui estamos de portas abertas. Começa às 18h30, culto esse que transmitimos aqui pelo nosso canal no YouTube. Toda quarta-feira às 2h da tarde, live ao vivo, aonde você pode entrar, interagir conosco, pedir oração, live ao vivo onde oramos pelos necessitados, pelas enfermidades, em prol do seu lar, da sua fé, cantamos e pregamos também. E que Deus te abençoe. Obrigado, Senhor Jesus. Ilumine esta vida, Senhor. Ilumine os passos dele e dela também. E que eles cresçam para templo santo no Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu lhe peço. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, meus preciosos irmãos. Fiquem todos com Deus. Shalom.